Código de Defesa do Consumidor completa 18 anos. Eu converso agora com o advogado Luiz Felipe Silva Freire, que é o vice-presidente da Comissão de Informática da OAB de Minas Gerais. Doutor Luiz Felipe, 18 anos do Código, qual o balanço? O balanço é muito positivo, né? O Código foi implantado aqui no Brasil a partir de uma recomendação da ONU aos países integrantes. Foi implantado exatamente para proteger o consumidor, que sempre foi prejudicado e nunca foi respeitado. Então, realmente, ele trouxe diversos artigos aí de proteção, né, que equilibram a relação de consumo. Se o fornecedor, se a empresa tem um bem, é ela quem deve suportar os erros de massa, deve trocar produtos defeituosos, etc., sem custo algum para o consumidor. Quais são os principais problemas que os consumidores vêm enfrentando atualmente, que precisam do Código? Bom, muitas vezes o consumidor compra um veículo, o veículo apresenta defeito. O Código estabeleceu, por exemplo, que a fábrica tem 30 dias para consertar esse defeito. Artigo 18. Se nesse prazo de 30 dias a fábrica não consertou, a fábrica ou a concessionária não consertou o veículo, ele estipula 3 hipóteses para o consumidor: abatimento no preço do defeito, outro veículo idêntico, né, ou a devolução do valor com juros e correção monetária, além das perdas e danos. Então são diversas proteções aí que o consumidor foi mesmo beneficiado. Houve inovações no Código, ele permanece desde o início? Diversas inovações. Recentemente, alguns anos atrás, salvo engano, saiu uma lei complementar regulando o Código de Defesa do Consumidor, estipulando que as taxas de juros, por exemplo, devem ser publicadas claramente para o consumidor. Então, chega num shopping, está escrito que vai pagar 12 vezes, tem que estar escrito embaixo, saiu uma lei regulando qual que é a taxa de juros cobrada. Da mesma forma, administradoras de cartão de crédito. Tem um parcelamento, tem que estar escrito qual a taxa de juros que o consumidor está pagando. Essa foi, por exemplo, uma das inovações recentes do Código. Quais os aperfeiçoamentos o senhor acha que deve existir nesse caso, do Código? Bom, o Código ele trouxe diversas mecanismos de proteção. Por exemplo, trouxe o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que era um instituto que já existia e que o Código de Defesa do Consumidor facilitou o seu acesso. Ou seja, qualquer abuso de direito pode ser desconsiderado a personalidade jurídica. Então o consumidor entrou com uma ação contra uma empresa, não obteve sucesso, ou seja, foi executar a empresa, ganhou a ação, foi executar, a empresa não tem bens, ele pede a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e vai atrás dos bens dos sócios da empresa, dos bens particulares, automóvel e etc. e tal. Em termos internacionais, eu diria que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é avançado? É avançado. Inclusive, ele já prevê, por exemplo, tem muito o que avançar ainda, mas, por exemplo, ele já prevê a negociação até por internet, né? Ele já prevê que as compras não presenciais, né, as feitas por telefone, a domicílio ou pela internet, elas têm um prazo de desistência do consumidor de 7 dias. É o chamado direito de arrependimento. Então, depois de 7 dias que o consumidor recebeu o produto, que ele fez a compra, ele tem direito a se arrepender. Porque como ele fez fora do estabelecimento comercial, muitas vezes ele não teve acesso ao produto, às suas características, a cor era uma na tela do computador, chegou era outra. Então são diversas coisinhas aí que permitem que ele faça esse direito de arrependimento sem qualquer explicação. Vamos falar agora sobre morosidade da Justiça. O senhor que é vice-presidente da Comissão de Informática da OAB, o Conselho Nacional de Justiça está dizendo que a justiça informatizada no Brasil só daqui a 10 anos. Significa que precisa desse tempo todo ainda para sair da morosidade? Esse é um tema muito interessante e que eu gosto muito, né? Eu até tive um artigo publicado sobre isso e o principal é esse prazo. Eu acho um prazo razoável. Acho um prazo razoável porque o judiciário brasileiro, o poder judiciário, é um poder muito grande, muito extenso e que afeta a população inteira, desde a classe baixa à classe alta. Então, para a população se adaptar, tem que ser feito da forma como está sendo feita pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, começa num juizado, passa para o outro, entra na vara de registros públicos, que foi a tramitação aqui em Belo Horizonte, e daí vai seguindo uma para outra. Para os advogados, para a população em geral, e se habituando ao processo digital que traz benefícios, né, para todo mundo. Mas a lei já existe. A lei já existe. A lei já existe, entrou em vigor em 2007, no ano passado, mas a lei é importante esclarecer que
que ela não obriga os tribunais a utilizar o processo eletrônico. Mas por que está havendo essa resistência? Principalmente porque existem algumas ADINs, por exemplo, questionando que alguns advogados, a população em geral, não vai ter acesso ao computador, né? Porém, eu acho que muitas vezes o próprio advogado, a própria lei prevê que os órgãos do Poder Judiciário vão ter equipamentos, né, para permitir o acesso do advogado. Então, se o advogado não tem computador, fez uma petição por escrito, no próprio juizado, no próprio fórum, ele entra lá com a petição, eles escaneiam na hora e a petição é entregue na forma digital. Então, não gera prejuízo para ninguém, a meu ver. Qual que é a posição da Ordem dos Advogados em relação a esse tema? A Ordem está com uma posição um pouco, eu diria, estou de acordo, em defesa desses advogados que realmente não têm acesso. Nós tivemos muitos programas aí para acesso desse público, né? Que é o programa Primeiro Computador, que foi uma parceria da OAB com uma empresa de computação para permitir que todo mundo adquirisse computador a preços acessíveis, em uma divisão de parcelas razoáveis a longo prazo. Então a gente tá de acordo com essa implantação gradual do processo eletrônico, né? Eu acho que o processo eletrônico vem para ajudar todo mundo e não para excluir. A intenção é realmente ajudar. Economia, o que isso vai significar em termos de economia? Economia, para todo mundo. Primeiro para o Poder Judiciário. Só com a extinção, só com a criação do Diário de Justiça Eletrônico, o Judiciário que utilizava o Diário de Justiça gastava milhões de reais diariamente, né? Então, já com isso, ele passou a publicar o Diário de Justiça Eletrônico, já cortou esses custos. Custos de tempo de cartório. Diversos processos são enviados de um cartório para o outro, de uma vara para outra, e tem uma tramitação muito lenta dentro da justiça. No processo digital, ele está todo ali dentro do computador, rapidinho você tem acesso e gera muito benefício. Para o advogado, benefício de financeiro para ele. O advogado não vai gastar com impressão, não vai gastar com impressora, com cartucho de tinta, não vai gastar com estagiário, office boy, ou até ele mesmo, que teria que ir ao fórum fazer um protocolo de uma petição, né? O estagiário vai ser beneficiado também, porque hoje em dia os escritórios de advocacia contratam muitos estagiários justo para fazer serviço externo, né? Agora os estagiários vão poder realmente aprender a advocacia, porque o serviço externo é ir lá pegar processo, trazer processo, que só estagiário registrado na OAB e advogado que podem trazer processo. Então o estagiário era utilizado muito para isso. Com o processo digital isso vai acabar. Então, além do tempo que o estagiário leva para ir lá, para trazer o processo estraga, rasga, e no meio do caminho o carro é roubado, além desses percalços todos que o processo sofre, vai ser muito benefício, principalmente para a população. Na Justiça, quem que está na frente em termos desse avanço? Bom, primeiro, os juizados especiais, né? Por uma iniciativa aí, eu diria que do nosso presidente, à época, o Orlando Adão Carvalho, que vem sendo continuado pelo atual presidente do Tribunal de Justiça, o Sérgio Rezende, implantou o primeiro processo totalmente digital no juizado especial das relações de consumo da UFMG, de telefonia. Então, foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que implantou com absoluto sucesso. Eu fui convidado à época para ser o primeiro advogado a entrar com uma ação nesse meio e realmente facilita bastante a vida do advogado, do juiz, agiliza prazos e etc. Doutor Luiz Felipe, muito obrigado ao senhor por essa participação aqui no Mundo Político. É um prazer, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Nós conversamos com o vice-presidente da Comissão de Informática da OAB de Minas Gerais, o advogado Luiz Felipe Silva Freire. O Mundo Político volta em instantes.